No final dos anos 70, na minha adolescência, eu, Eduardo Coelho, eu costumava jogar bola com meu irmão, meus primos e vários amigos, aqui na rua Tomás Coelho, na Tijuca. E era muito legal, todo mundo se divertia, quase todo dia a gente jogava pelada na rua, e a criatividade da garotada da Zona Norte e do subúrbio do Rio é muito grande. Então a gente fazia de trave para marcar o espaço do gol, pedaço de pau, pedaço de pedra, tênis, camisa, um monte de coisa. Mas a gente se divertia muito. E de vez em quando a gente vinha jogar bola aqui no quartel da PE, primeiro Batalhão de Polícia do Exército. Só que aqui a história era diferente, tudo era muito organizado, a gente tinha que deixar documento na porta para entrar, tinha que ter um responsável por todos nós. Vai que dentre a nossa galera tivesse algum tenente que quisesse explodir bombas em quartéis por alguma questão salarial. Então a gente passava por esse pente fino antes de entrar. Mas a gente adorava jogar na PE porque o campo era grande, era tudo pintadinho, as marcas do campo, a trave era grande, era futebol society. Então a gente jogava bola, a gente se sentia verdadeiramente como se estivesse jogando no Maracanã, né? E a gente adorava jogar. Só que com o passar do tempo, já no início dos anos 80, a gente começava a ouvir algumas histórias dos próprios soldados da PR que em anos atrás existia a prática de tortura dentro do quartel. Alguns soldados falavam até uma coisa meio de lenda, até que as torturas eram praticadas embaixo do campo onde a gente jogava bola. Com o tempo, isso foi começando a causar uma indignação comigo e eu fui lentamente me afastando do quartel da PE até eu não ter mais interesse em entrar para jogar bola. E aí na efervescência dos anos 80, do início dos anos 80, é que Marcelo Rubens Paiva publica o seu livro Feliz Ano Velho, onde ele conta a morte do seu pai, o ex-deputado Rubens Paiva, que teria sido assassinado pelo Estado brasileiro dentro do quartel da Polícia do Exército. Então eu acabei me transformando num professor de história e sempre tive um certo carinho por essa história do Rubens Paiva que ocorreu aqui em quartel, que inicialmente eu tinha todo um apreço por me divertir lá dentro, né? E anos depois o Marcelo Rubens Paiva escreveu um outro livro que foi o Ainda Estou Aqui, que foi transformado em filme e que fez aí o filme uma carreira internacional brilhante, culminando com a conquista inédita do Oscar no cinema brasileiro na categoria de melhor filme internacional. E vale lembrar que o Rubens Paiva, ele esteve na lista, ele já era ex-deputado, mas ele teve uma passagem brilhante na CPI do IPES-IBAD, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram organismos que, na verdade, financiavam candidatos a deputado ao Parlamento Brasileiro na eleição de 1962, que foi quando Rubens Paiva foi eleito deputado federal pelo PTB de São Paulo, PTB do presidente João Goulart, e ele, como vice-presidente da CPI, fez um trabalho brilhante, fazendo com que, quando houve o golpe militar de 64, ele, Rubens Paiva, estava na primeira lista de caçados pelo AI1, Ato Institucional número 1. Ele estava na lista junto com políticos de alto quilate, como Brizola, Luiz Carlos Prestes, João Goulart, Darcy Ribeiro, Miguel Arraes e muitos outros. E a gente está aqui para marcar essa posição, para lembrar sempre a história política do Rubens Paiva, que precisa ser enaltecido, e depois a história da família, da Eunice Paiva, que era sua esposa e que fez um trabalho brilhante na luta pela busca do seu corpo, que até hoje não foi encontrado. Então a gente vem aqui prestar essa homenagem. Eu estive aqui em várias datas de 31 de março, que é a data do golpe militar de 64, e em janeiro
de 2022 estive aqui fazendo uma homenagem no dia 21 de janeiro, porque a Comissão Nacional da Verdade, que investigou todos esses crimes praticados pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar, estabeleceu que a morte de Rubens Paiva tenha sido entre os dias 20 e 22 de janeiro. Então, como uma homenagem, nesse 21 de janeiro de 2022, estive aqui fazendo uma limpeza simbólica da estátua e depositamos aqui um buquê de flores. Então, a gente fica muito contente com esse filme tendo conquistado o Oscar, e a gente está travando uma luta para que o quartel da PE se transforme num espaço de memória do que aconteceu nos nefastos anos da ditadura militar. E por isso, ainda estou aqui e ainda estaremos aqui. Viva Eunice Paiva, viva Rubens Paiva!